a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Sejam muito bem-vindos ao podcast Pensando Direito. Voltamos hoje ao vivo. Feliz 2025 para todos vocês. E aqui com a gente nesse ano, muita informação, conhecimento. E não poderíamos começar diferente, né? Hoje estamos aqui com a doutora Caroline Nascimento, especialista em direito de família e sucessões, e vamos começar com uma polêmica, o anteprojeto que altera o Código Civil e tira o cônjuge e o companheiro como herdeiro necessário. Como que vai ficar? Então hoje a gente vai saber disso. Bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, gente. Tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo. Bom, isso aí. Hoje vamos falar sobre algumas polêmicas. Como você disse, é um anteprojeto, né? E falar das alterações, se ele for aprovado, né? Se entrar em vigência, o que vai mudar aí nos casamentos, né? Na herança aí dos cônjuges e companheiros. Precisamos, agora mais do que nunca, a gente vai falar um pouquinho disso também, de planejamento sucessório, né? Mas a gente ainda vai chegar. Mas caso realmente seja aprovado, né? Essa alteração do Código Civil, o cônjuge, ele fica sem direito à herança. Vamos falar sobre isso, mas vamos também inicialmente trazer para o pessoal quais os regimes de casamento que existem hoje, como era, vamos contextualizar primeiro, depois a gente entra nas polêmicas. Vamos começar do começo. Vamos lá, regime de casamento, quais nós temos hoje, explica um pouquinho pra gente, e quais os direitos também dos cônjuges nesses regimes. Tá. Hoje nós temos o mais popular, que é a comunhão parcial de bens, né? Eu sempre, quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu regime de casamento, e tem gente que não sabe responder, né? Porque não tem realmente essa noção. E aí eu falo, você só foi no cartório e casou, não fez nenhum procedimento antes? Aí quando a pessoa fala assim, eu falo, ok. Comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido após o casamento, né, é dos dois cônjuges, né, 50% para cada, e tudo que foi adquirido antes, que a gente chama de bens particulares, é só daquele cônjuge, né, então o outro não entra aí na meação, na participação de 50%, mas ele entra como herdeiro, né? Então, em caso de divórcio, né, para ficar bem explicado aqui, em caso de divórcio, os bens particulares não são partilhados na comunhão parcial, tá? Mas em caso de falecimento do cônjuge, quem ficou entra como herdeiro. E é aí que muitas pessoas se confundem, né? Sim. Porque pensam só no divórcio. Ah, não, o que era meu antes do casamento é meu, não vai entrar na partilha, só o que a gente, enfim, construiu depois. Mas não pensam aí, no caso de falecimento, que a regra muda. Então, o cônjuge entra, né, em concorrência com os outros herdeiros nos bens particulares. Então, isso é comunhão parcial de bens, que é o mais, enfim, comum hoje. É o comum hoje, e aí eu também queria trazer um esclarecimento, não sei se todos sabem, do que é bem particular e bem comum, né? O bem comum é aquele adquirido na constância do casamento, em que as partes, né, o cônjuge e os cônjuges, eles têm a metade de cada bem, que é o que se chama de meação. E os bens particulares, aqueles bens que foram adquiridos antes da constância do casamento, antes da realização do casamento, e aqueles que foram recebidos, por exemplo, por doação. Perfeito. Né? Aí são bens particulares que não comunica na meação, na metade que tudo que o cônjuge tem direito, né? Exatamente. Mas entra como herança. Então, é porque são assuntos tão simples para nós, para a área do direito, e muitas pessoas podem não conhecer. Sim. Então, achei importante a gente fazer esse esclarecimento. Perfeito. Então, passando aqui da comunhão parcial de bens, que é o comum, nós temos a separação de bens, que aí nós temos a separação obrigatória, em que a lei exige que haja essa separação de bens, né? Para pessoas que casam ali acima dos 70 anos, para quem divorciou, mas não fez a partilha ainda, então tem que se casar pela separação total de bens, é obrigatório. E a gente tem a separação total de bens, que enfim é de escolha aí do casal, certo? Para casar nesse regime aí da separação é necessário fazer um pacto antinupcial, né? Enfim, vai trazer ali antes de casar as regras da partilha, enfim. Tá? Então, os bens não vão se comunicar nessa situação. Então, separação total de bens, né? Cada um Fica proprietário do que é seu, enfim. Ah, mas aí compramos um bem em conjunto, né? Tudo vai ter que ser muito bem especificado ali em contrato, quanto que é de cada um. Então, a gente tem aí a separação obrigatória, né, de bens e a separação de bens que
os cônjuges escolhem. E a gente tem a comunhão total de bens, em que tudo que é particular, tudo que você tinha antes do casamento e tudo que você tem durante o casamento é dos dois, entra na meação, inclusive as dívidas. Inclusive as dívidas. Então, enfim, tem que tomar bastante cuidado. E a gente tem um que não é usual, né? Que é a participação final nos aquestos, que até hoje eu não vi, nunca ouvi ninguém falar. Eu ia perguntar exatamente isso pra você, regime. se você já tinha visto, que parece aquelas coisas que a gente só vê em livro na faculdade. Exatamente. E né? Ele é bem parecido com a comunhão parcial de bens, né? Enfim, mas é pouco utilizado. Eu nem gosto de falar muito para não criar confusão aí na cabeça das pessoas. Então, hoje nós temos esses regimes de casamento vigentes. Voltando um pouco atrás, né, acho que antes de 1977, nós tínhamos a comunhão universal de bens. Então, todo mundo que se casava não tinha comunhão parcial de bens ainda. Então, a regra é que fosse a comunhão universal de bens. Então, tudo que era, enfim, do casal era dos dois, tudo que foi adquirido antes era dos dois. Então, temos essa linha do tempo, né, anterior a 1977, e depois de 77 a gente vem aí com os regimes de casamento vigentes. E é importante fazer esses esclarecimentos, né? Foi um tema que eu julguei extremamente necessário para trazer, porque as pessoas não têm esse contato. Vou casar, vou lá no cartório, caso. Pronto. Mas aí, pelo que você falou, muitas vezes perguntam, em qual regime você está casado? Não sei. Então, existem esses regimes que fazem toda a diferença quando você vai se divorciar ou quando há o falecimento de um dos cônjuges em relação ao recebimento dos bens. Isso. Então, para vocês que nos assistem, tenham em mente isso, né, que isso está dentro do planejamento sucessório também, né, e no divórcio também, impacta no divórcio também. A gente traz o planejamento sucessório matrimonial, né, porque é isso, a gente tem que pensar nas duas coisas. Claro que a gente não casa pensando em se divorciar, nem né? que o cônjuge morra e nem também, já né? pensando na morte. Mas são coisas assim, a morte é certa que vai acontecer, a gente não sabe quem vai falecer primeiro, mas enfim, alguém vai. E o divórcio a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, né? Depois de poucos anos, muitos anos após o casamento. Então é legal que as pessoas saibam, tenham ciência do regime de casamento, o impacto, né, nessas duas situações, o que vai acontecer com os bens, o que vocês compraram, né, construíram durante o casamento, o que era antes, você quer que comunique, que não comunique, né, como você quer que seja nessas situações. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né, sejam bem informadas sobre os regimes de casamento. Eu acho que ainda falta muito, sabe? Muita informação. Eu acho também que é importante a gente desmistificar essa situação, essa história de vou casar e vou falar sobre regime de casamento, vou falar de bens. Não, gente, tem que falar. É importante, tem que falar sim, porque muitas vezes o seu cônjuge, ele já tem uma outra família, ele tem filhos, e isso tudo impacta na hora de uma sucessão, por exemplo, né? Você pode não ter filhos com seu cônjuge ou companheiro, mas ele já tem filhos, então no momento do falecimento você vai concorrer muitas vezes de um bem que vocês construíram ali juntos. Então assim, exatamente. É importante, não tirem esse pensamento de que já vamos falar de bens, o que é meu, o que é seu é seu. Não, isso é uma organização para a vida. Exatamente. Né? É uma organização para a vida. E diante disso, eu já puxo um gancho em relação à possibilidade de alteração de regime, né? Exatamente. O que você faz hoje, você pode mudar amanhã. Uhum. Não tem nenhum problema. E aí, fala um pouquinho pra gente sobre alteração de regime. É possível hoje, né? Antigamente a gente não conseguia antes do Código Civil de 2002. Por isso que tá tendo até essa atualização, gente, do Código Civil, porque vocês imaginam, o nosso Código Civil hoje é de 2002. Então, quantas coisas mudaram de 2002 pra cá, né? E quando a gente fala do anteprojeto, são diversas alterações. Para quem não sabe, o Código Civil traz a nossa vida ali, né, desde o nascimento até a morte. Então, ele fala do casamento, ele fala do nascimento, ele fala da morte. Então, por isso que está sendo necessárias essas alterações. Antigamente não conseguia, tá? Não era possível ali em 77, antes de 77, alterar o regime de casamento, mas hoje é possível. Então, casei na comunhão parcial, mas depois entendi, vi que tem alguns bens aqui particulares ou alguma coisa que a gente construiu, quero alterar.
ou já me precavendo, né, sobre essa alteração que vai ter do Código Civil, já quero dar uma alterada aqui no regime de casamento. É possível, tá? É possível, a gente consegue mover uma ação, trazer todas essas justificativas, tudo muito bem explicado para o juiz, para fazer a alteração do do regime de casamento. Porque muitas vezes, exatamente por essa falta de conhecimento, né, Exato. doutora? Essa falta de conhecimento, casei na comunhão parcial. Só que eu não sabia exatamente o que era, eu não sabia que teria que ter sido feita essa escolha. Eu quero mudar, eu tenho os bens, a família do meu cônjuge é um pouco complicada, ou eu quero garantir que os meus filhos tenham certas garantias, né? É a questão do planejamento, realmente. Então, eu quero fazer essa mudança de regime, o que impacta no divórcio e na sucessão. E o que acontece muito, Cíntia, as pessoas, por exemplo, compram um imóvel enquanto estão namorando, são solteiros, e aí aquele imóvel vem ali em nome de apenas um. Enquanto eles estavam solteiros, casam-se depois, e aí esse bem é um bem particular, né? Porque se você comprou apenas no nome de um, por mais que... Aí tem várias discussões, tá, gente? A gente tá falando aqui um pouquinho mais, né? Dá pra se aprofundar muito, mas aquele bem seria um bem particular, né? E aí se acontece algum problema ali no momento do divórcio, aí você tem que provar que você também contribuiu pra comprar aquele bem. Então imagina a dor de cabeça. Às vezes isso poderia ter sido evitado num planejamento matrimonial, tá? Na hora de casar, trazer essa informação para um advogado especialista, quais eram os bens que vocês construíram ali antes mesmo do casamento, né? E ver o que dá para fazer aí, qual regime, né, melhor ser adotado de acordo com o que vocês querem mesmo e o que fica bom para os dois. E aí eu já vou até trazer um exemplo de uma situação, né, que chegou a mim, exatamente como você falou aí. Foi adquirido um apartamento enquanto namoravam, mas o marido, por ter dívidas, enfim, algumas situações financeiras delicadas, foi colocado só no nome da mulher. Uhum. E aí, eles viviam em comunhão, em união estável, aliás. Depois eu queria que você viesse esse esclarecimento também. Eles viviam em união estável. E aí, eles separaram, né? Uhum. Ele ficou doente e aí eles se separaram. Depois, ele teve que entrar na justiça, como você disse, e provar que aquela aquisição, enquanto eles namoravam, ele também contribuiu para que ele tivesse direito à meação no caso da separação, que ele teria a metade de tudo. Então, assim, a importância de se conhecer os regimes, de se estudar toda a situação e de conversar sobre isso realmente e de documentar tudo isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não é que você, eu caso pensando que posso separar. Né? Ou, como você disse, a morte é certa, né? Então, a gente não sabe o que acontece amanhã. A gente, claro que pede a Deus que tenhamos uma vida ótima, maravilhosa e duradoura, mas a organização de hoje faz com que tenhamos menos problemas no futuro. E aí, até falando sobre essa questão dos cônjuges, né, namorados comprarem o imóvel apenas em nome de um antes de casar. Se acontece, por exemplo, né, desse cônjuge, né, dessa pessoa falecer, né, que tinha titularidade e a propriedade do imóvel, isso seria um bem particular, né? E aí, se não tem filhos, o cônjuge, né, o companheiro que ajudou a construir, a comprar aquele imóvel que estava apenas em nome de um, vai concorrer com a mãe ou com o pai, tá? Na linha sucessória. Então, imagina, você fez de qualquer jeito, comprou um imóvel, deixou apenas em nome de um, na hora de casar foi para a comunhão parcial de bens, que é o comum, aquele bem é um bem particular e aquele cônjuge que estava com a propriedade falece. Você vai dividir a herança ali, vai dividir aquele imóvel, aquele apartamento, aquela casa com os seus sogros. Né? Porque eles vão entrar nessa. E há formas de vocês conseguirem driblar isso, né? Enfim. Eu sempre falo, né? Principalmente com essa alteração que vai ter, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu falei, gente, não é possível. Vou ter que dividir a minha casa com a sogra? Não. Ou meu marido com a sogra dele, ou com o sogro dele. Então, assim, você constrói. Então, a importância da... A gente tá brincando aqui, claro, eu amo a minha sogra. Beijinho, sogra, eu sei que você tá me assistindo, sempre acompanha a gente aqui. Mas a questão, a importância, na verdade, da organização. Sim. Né? De você se organizar e de tirar realmente esse estigma de
de uma situação ruim, falarem... Não querer falar sobre, né? Sobre inventário, sobre testamento, sobre organização patrimonial mesmo. Eu vejo que as pessoas não querem falar sobre a morte, né? Como eu disse, o divórcio a gente não pensa que ele vai acontecer, mas pode acontecer, mas a morte é certa, gente. Se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida, você não sabe se você vai ficar casado com a mesma pessoa para sempre, você não sabe se você vai ficar no mesmo emprego, você não sabe se você vai morar sempre no mesmo lugar, mas que nós vamos morrer, né? A finitude é uma certeza. Então, por que não se preparar? Por que não falar disso, né? E deixar as coisas organizadas? E eu vejo que ainda tem aí uma relutância, as pessoas fogem muito desse assunto, achando que falar sobre a morte vai atrair ela, né? Ou mas que vai não. atrás das coisas ruins. Exato, Tratar dos assuntos com muita... não diria frieza, que é um termo bem pesado, sim, né? Mas realista. Mas com muito realista, com muito formalismo, realmente, é importante. E para aquelas pessoas que não casaram, que vivem juntas, né? Que vivem ali na mesma casa há muitos anos, como que fica essa situação? A gente tem aí a união estável, né? Eu não gosto nem de defender a união estável, porque ela traz muitas discussões. Mas assim, a gente falando friamente, a união estável, ela se equipara ao casamento na comunhão parcial de bens. Então, se você vive, né, com o seu companheiro, né, com o intuito de constituir família, isso é uma união estável. Claro que também tem muitas questões, né, tem questões discutíveis ali na união estável. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo, né? Você vive com uma pessoa que já tem filhos de outro casamento, os filhos podem querer discutir a união estável judicialmente. Mas falando sobre regime de bens, a união estável se equipara à comunhão parcial de bens. Então, entra na mesma regra, tá? Tudo que foi adquirido antes da união, bem particular, tudo que foi adquirido durante a união deve ser partilhado em caso de um divórcio, né? E na herança também entra na mesma regra da comunhão parcial de bens, do casamento. E aí, só puxando esse tema de planejamento, fala pra gente um pouquinho sobre testamento, porque assim, para quem vive em união estável e quer fazer essa organização, né, patrimonial, o testamento, ele é um meio para que isso ocorra. Exato. Gente, o testamento a gente pode dispor, né? Para quem não sabe, a gente tem ali todo o nosso patrimônio e 50% do nosso patrimônio são dos herdeiros necessários, né? Quais são os herdeiros necessários? O nosso cônjuge ou companheiro, os nossos descendentes e os nossos ascendentes. Sempre nessa ordem, tá? Vem o primeiro. Se não tiver o primeiro, vai para o segundo. Se não tiver o segundo, vai para o terceiro. Esses são os herdeiros necessários e obrigatórios. Ou seja, 50% do meu patrimônio obrigatoriamente vai para eles. Eu não posso doar, tá, 100% do meu patrimônio apenas para um filho e deixar o outro fora. Se tem mais de um filho, por exemplo, ou se eu tenho cônjuge, ou se eu tenho ascendente, não posso dispor de todo o meu patrimônio. E os outros 50% você pode dispor em testamento. Né? Então, você pode, de repente, ali dá para também deixar uma parte maior ali para o cônjuge, né? Também dá para deixar uma parte maior para um filho, mas no testamento dá para fazer esse planejamento. Então, para resguardar o cônjuge, né? Você quer resguardar o seu cônjuge de ficar com uma herança ali maior, né? De não concorrer, de repente, com os outros herdeiros. Quando a gente fala de casamento que tem filhos, né? De outro casamento, enfim, ou quando não tem filhos, para não concorrer ali com os pais, dá para fazer um testamento. Dispor ali, deixar já disposto de 50% aí desse patrimônio, lembrando que os outros 50%, né, se você for colocar em testamento, tem que respeitar a legítima, que são desses herdeiros necessários. A gente tem bastante participação aqui, a Regiane Maria, o Rodrigo, a Yane Patrícia, a Kelly, Pauliane, Holanda, a Marlene, o Primor, a Gabriela. Sejam muito bem-vindos aqui conosco, mandem suas perguntas, se você tiver alguma dúvida ou conhecer aquele colega que tem ou aquela amiga que está passando por uma situação, compartilha com eles o nosso programa e aproveitem a oportunidade aqui para tirar as dúvidas de vocês. O Primo tem uma dúvida, ele falou que o esposo da amiga faleceu e se ela tem direito à herança deixada pelos sogros dela. Tudo vai depender do regime de casamento, tá, em que eles viviam. Mas, como nós falamos, a herança, né, o que recebeu de doação ou de herança, o bem que você recebe ali em vida, é um bem particular
mas em caso de falecimento, a depender do regime de casamento, né, ela pode entrar como herdeira. Então, se eles eram casados na comunhão parcial de bens, esse bem ela vai concorrer ali com os outros herdeiros necessários como herdeira, tá? Ela não entra como meeira, ela não pega 50%, aí a gente vai ver a regra aí da herança. Outras formas... Pode falar. Pode falar você. É que eu já vou entrar aqui no tema que a doação também é uma forma de planejamento sucessório, né? Sim, nós temos várias formas. Para que você garanta que o seu cônjuge não fique desresguardado, né? Não fique à mercê, dependendo do regime, né? Também, que aquele cônjuge, dependendo do regime, aquele regime que você não vai herdar nada como cônjuge, a doação é uma possibilidade também de planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, nós temos o testamento, nós temos o testamento, né, prevendo o que vai acontecer quando você, enfim, falecer. Nós temos a doação em vida, que pode ser feita sempre respeitando a legítima. Então, sempre respeitando isso que eu expliquei aí dos herdeiros necessários, de 50% do seu patrimônio. Mas a doação também é algo que a gente consegue fazer aí no planejamento sucessório, tudo muito bem feito, né? Eu tenho visto algumas doações que têm sido feitas de qualquer jeito, sabe? Sem prever algumas situações, então tem que ser muito bem feito. Tem que procurar um advogado especialista que sabe realmente o que está fazendo para te resguardar em diversas situações. A importância realmente de ter um profissional capacitado do seu lado, te orientando e fazendo o trabalho é extrema. Porque, por exemplo, você faz uma doação, aquela pessoa falece que recebeu a doação e os bens podem ir para os herdeiros dela. Exato. Né? E aí a pessoa que doou ainda tá viva. Então, assim, tem uma série de regras, de regramentos que são necessários serem observados. Uma delas é o retorno, né, do bem que você doou no caso de falecimento. Então, a doação, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Né? Então, muitas vezes os pais querem fazer uma doação, mas não querem que comunique com o cônjuge do filho ou com o cônjuge da filha. Então, tem uma série de regras que só você sendo assistido por um profissional capacitado vai ser observada. Há formas, né, de fazer. Sempre quando algum cliente chega... Hoje mesmo, acho que eu postei lá nos stories uma situação sobre colocar, né, às vezes todo o patrimônio, fazer a doação já para os filhos, ou que seja para o seu cônjuge, né? Tem que ser muito bem feito, porque pode te trazer prejuízos, pode te trazer muitos problemas. Então, eu sempre, né, tento ver ali, orientar. Às vezes, o cliente tem a vontade dele, né, mas a gente orienta e fala, tem certeza, né? Tem formas de fazer, mas em algumas situações não é tão bacana, assim, fazer a doação em vida, assim. Precisamos tomar muito cuidado. E o profissional capacitado, ele vai vislumbrar todas as possibilidades. Não é a doação simples e pura. Precisa ver, né? Todas... Existe todo um contexto que o profissional capacitado, ele vai observar e vai dizer, olha, a estratégia melhor é esse caminho. Ou aquele outro caminho. A gente prevê tudo já, né, Cíntia? A gente já prevê o que vai acontecer, né, se quem está recebendo a doação falecer, o que vai acontecer, né, para não comunicar ali num casamento, ou no caso de um divórcio, enfim, né, se falecer, retorna para a pessoa que doou, não retorna, enfim, tem muitas situações que a gente precisa observar. E aí vamos entrar um pouquinho agora já na nossa polêmica, né? Fala um pouquinho pra gente do anteprojeto, o que tem nesse anteprojeto, o que está vindo por aí em relação a esse tema? Tá. A principal mudança que está dando o que falar, tem se comentado muito sobre a alteração das regras da herança e da meação, tá, nos casamentos. O que acontece? Hoje no Código Civil, como eu falei, a gente tem os herdeiros necessários. Então, eu tenho uma ordem, né? O cônjuge, depois tem os descendentes, depois os ascendentes, nessa ordem, enfim, né? E o anteprojeto, esse anteprojeto do Código Civil, tira o cônjuge como herdeiro. Então, imagina que hoje, se eu tenho bens particulares, né? Se o novo código, enfim, for aprovado... se eu falecer, o meu cônjuge não entra como herdeiro, como é hoje. Hoje eles concorrem nos bens particulares. Então, eu levo a meação 50% de tudo que eu construí
falando de comunhão parcial de bens, e tudo que é bem particular eu vou concorrer com os outros herdeiros. Então, se eu tenho filhos, eu vou concorrer nesses bens particulares com os filhos, vai ser dividido, né, de uma maneira igualitária. Se eu não tenho filhos, né, eu vou concorrer com meus sogros nos bens particulares. E o anteprojeto do Código Civil altera essa ordem. Então, ele tira o cônjuge de primeiro, né, o cônjuge ou companheiro de primeiro lugar, e ele traz primeiro os descendentes, ou seja, se tiver descendentes, o cônjuge não vai herdar nada dos bens particulares. Depois ele traz os ascendentes, que são os pais, né, ou os avós, enfim, quem estiver vivo. Se não tiver filhos, vem aqui para os pais e só depois é que vai para o cônjuge ou companheiro. Ou seja, o cônjuge ou companheiro só vai herdar nos bens particulares se não tiver filhos e se não tiver pais vivos, tá, do companheiro que falecer. Então, hoje altera a ordem, entendeu? Eu tava lá em primeiro, eu vou vir aqui para terceiro. Se não houver ninguém para trás. Exato, se não tiver ninguém. Verdade, inclusive da mulher mesmo, né? Que fica em casa, que cuida dos filhos e o marido tá lá na empresa, tá trabalhando. E com essa alteração, se eles tiverem filhos, ou os pais. E o cônjuge ficaria desresguardado. Então, a importância de conversar sobre esse assunto e de trazer a conhecimento público mais ainda, né, sobre o planejamento sucessório. Tem crescido muito, né, acho que temos visto um movimento maior aí desde o ano passado das famílias se movimentando para fazer esse planejamento sucessório. Acho que as pessoas têm sido mais bem informadas, né, com a internet, enfim, e com receio também do aumento dos impostos, né, não só falando de Código Civil, mas falando da reforma tributária também. É verdade, é verdade. Esse é um assunto para muitos podcasts, né? Muitas consultas. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo a alteração, o que vem aí da alteração, a necessidade do planejamento sucessório, de verificar, de vislumbrar realmente, de olhar para toda dessa situação patrimonial, seja no divórcio, inclusive, né, seja no inventário, na sucessão, de olhar para aquilo e dizer assim, vou deixar minha vida mais organizada, vou organizar tudo aqui, com quem que eu quero que fique com mais bem, com menos bem. No caso de haver essa alteração de fato, eu não quero deixar o meu cônjuge desresguardado, desamparado. Então, tem uma série de mudanças, inclusive em relação ao direito real de habitação, que a gente sempre fala, né, no nosso Instagram, as dicas. Outras pessoas estão incluídas agora com esse direito real de habitação, que é quando o cônjuge tem direito de ficar no imóvel que residia a família, mesmo não tendo direito algum sobre esse bem. Exatamente. Então, outras pessoas serão incluídas. Então, tem uma série de mudanças que todos precisam estudar, precisam de conhecimento. E a gente vem aqui, né? Vamos fazer uma segunda parte aqui desse tema da alteração para trazer informação para vocês. Doutoras, estamos encaminhando aqui para o final. Quais as dicas, quais as orientações que você daria diante dessa mudança? O que você falaria para o pessoal aqui para a gente fechar? Para quem está nos assistindo, eu acho que a dica é parar e olhar para o seu patrimônio, parar e olhar para as situações, né? Agora que a gente explicou para vocês aqui quais são as diferenças dos regimes de bens. Então, parar mesmo para analisar, se eu me divorciar, o que vai acontecer? Se o meu esposo ou a minha esposa falecer, o que vai acontecer? É isso que eu quero ou não quero? Dá tempo de alterar alguma coisa? E não enxerguem, né, isso como algo ruim, conversar sobre isso. Não, eu falo que quem conversa, né, sobre essas informações de divórcio, patrimônio, herança, é uma pessoa bem informada, enfim, que vai passar por tudo com um pouco mais de paz. Com um pouco mais de leveza e de organização. Exato, porque já são situações pesadas, né? E aí tá tudo desorganizado, acontece tudo de um jeito que você não queria que acontecesse, é muito pior. É verdade. Acho que é isso. É verdade. Fala pra gente suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, ver as suas dicas. A doutora, ela é super atuante no Instagram, tem dicas diárias. Fala pra gente. Isso aí, o meu Instagram é com K, tá? Viu? Caroline.nascimentoadv. Podem ir lá, me sigam. Eu trago sempre informações e gosto de trazer casos práticos ali que acontecem na semana pra galera. Gosto que vocês interajam, coloco caixinha de perguntas, então
me sigam. É isso mesmo. Muito obrigada, doutora. É um prazer recebê-la aqui com tanta informação, conhecimento. Você é uma advogada competentíssima, né? Obrigada. E agrega e traz muita informação e conhecimento aqui no nosso podcast para todo mundo. Obrigada para você que nos acompanhou ao vivo, para você que nos verá depois. O podcast Pensando Direito acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas. Nos siga na rede social, @CínthiaPretel, @RedeAutoTietê.tv. A gente tem sempre muita dica aqui para você e conhecimento. Obrigada. Até quinta-feira.